aí no Instagram, né? Mas também estamos ao vivo no Facebook. Uma boa noite para todo mundo. De repente está chegando aí aqui, estamos testando no Instagram, né? E também no Facebook, aí com ao vivo sempre é uma arte aí, mas quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, claro. Isso aí. Legal, vamos ver, o pessoal vai chegando. E aí, Manuel, como eu te falei, se o pessoal te perguntar, né, fizer alguma pergunta, a gente coloca aqui, vai aparecer o rosto das pessoas, isso aqui no Facebook. Aí no Instagram a gente vai tentando manter os dois, um olho aqui, outro lá. Estamos aí. Devagar a gente acerta, as tecnologias vão se ajeitando. A gente vai falando boa noite daqui a pouco para o pessoal aí que está chegando, mandando um oi. E assim, primeiramente, Emanuel, o problema. Mandaram aqui já, Solange. O problema no som é só pelo Instagram. Solange, você é fera. Solange é a nossa principal aí, que vai lá, tira as fotos, manda as fotos para a gente nas aulas que eu estou fazendo aí de manhã, já edita, nossa editora-chefe das fotos aí, muito bacana. Bem legal, entendeu? Então vai aparecer. Solange, obrigado mais uma vez aí da parceria, da ajuda. É isso aí que faz movimentar a nossa comunidade, que olha só, está crescendo, hein? Devagar, de certa forma está crescendo, estamos trazendo pessoas legais. Eu vi lá também, que agora está difícil. Eu tenho um chat aqui, tem lá a Tereza Ioko mandando um abraço, Ioko. A Karine mandou também um oi, não sei se ela vai mandar aqui também. Já tá certo sua data aqui, ó. Vou até deixar aqui, Manuel. Não vai escapar, né? Tá, para não escapar. Dia 13 de julho, eu acho que dia 3, não, dia 2 de julho, terça-feira. E eu tô com o calendário aqui, deixa eu virar. É isso mesmo, dia 2 de julho, o pessoal vem chegando, a gente vai falando uma boa noite aqui, ó, para você dar uma olhada. Aqui. Vamos lá. Ana Maria, sempre presente. Evelyn, também aí presente. Obrigado, boa noite. Quem mais aqui? A Evelyn é surda. Oi? A Evelyn aí que está dando boa noite é surda. Então você me ajuda aí, né, Manuel? Você Vamos aprender a dar boa noite. Hã? Como que é? Me ajuda aí. Lógico, estamos aqui para isso. Boa noite. Legal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. É isso? Isso. Certinho. Legal. Olha só, bastante gente chegando aqui, pessoal falando boa noite. Deixa eu dar uma boa noite aqui também. Aí eu já te coloco para falar, enfim. Rihanna, boa noite, Rihanna. Boa noite também. Elisa, legal, fazendo aula lá, junto com o filho, bacana, é bem gratificante ver aí o pessoal se envolvendo, a gente conseguindo. Vó Juju, beijo, vó, um grande beijo para você aí, vó Juju. O pessoal vem chegando. Aline, boa noite também. Quem mais aqui? Letícia Bueno, você fala aí, Emanuel, se de repente tem surdos também, você vai me ajudando aí, tá legal? Então, pessoal, dar um apoio. Legal, deixa eu tirar aqui, e aí a gente vai também aqui no Instagram, o pessoal vai falando boa noite, eu não estou para você, para nós. Monitora aí o Instagram, eu dou uma olhada aqui no chat, a gente pode dividir as tarefas aqui, a gente vai batendo um papo. E aí, vai olhar para as pessoas, legal? Então, assim, pessoal, mais uma vez, um bate-papo semanal, tá ficando legal, hein? Tá ficando bacana, estamos trazendo gente bacana aí, tá sendo muito gostoso trazer as pessoas, falar de temas diferentes, trazer, enfim. E hoje estamos aqui com Emanuel Henrique do Nascimento, grande figura,
grande garoto, muito obrigado mais uma vez aí da presença, de você aceitar o convite, estar dividindo aqui. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Conhecimento aí, né, de mais de 10 anos. Inclusive, você deu aula para a Ágata, lá na, acho que LBV de informática, alguma coisa desse tipo. Sim! A Vanessa, a mãe dela, né, que é casada com o tio Maurício lá, falou, olha, ele deu aula para mim. A gente acaba sendo professor, é bem gostoso que às vezes a gente conhece tanta gente, né, e um conhece O o mundo outro. fica pequeno. Legal, é bem legal. E aí, 10 anos mais de 10 anos, né, nessa questão de língua de sinais, e fique à vontade, me corrija nos erros aí que eu vinha a cometer, fica tranquilo. E aí, eu, né, agradecendo essa oportunidade que você está dando aí de passar para a gente, conversar, enfim, e bater um papo, muito legal. Fico agradecido aí de você realmente estar conversando com a gente trazer cada vez mais gente diferente, bater um papo, uma coisa descontraída, bem tranquilo. Vou tentar, já tem bastante gente, olha só que legal. Como é que toda quinta-feira, Manuel, eu consegui até, né, com a Karine ali, feito, né? Lá na dia 2 de julho, já tem, a agenda já tá cheia aqui, cara. Tá legal, tá A bacana. agenda está completa. E a gente está mostrando pessoas de diferentes áreas, enfim, para a gente trazer o conhecimento e acertar. Então, a gente está tentando fazer sempre isso nas quintas-feiras, bate-papo semanal, e hoje com Emanuel, que é nessa questão de Libras, de professor, intérprete, o menino é importante, é conhecido, já fez alguns trabalhos. Emanuel, eu tenho algumas perguntas para você, tá legal? Mas fique à vontade aí para você falar uma boa noite para o pessoal e a gente começar. Também está no Instagram, estamos no Facebook, de repente no YouTube, daqui a pouco a gente está em tudo. Obrigado, Emanuel. Está em tudo. Bom, Nil, primeiramente, boa noite, né? Queria agradecer o espaço, agradecer por essa oportunidade, né? Por esse convite. Esse espaço que você tem aberto aí nas redes sociais tem sido muito importante, né? Num momento tão delicado, onde as pessoas estão dentro de casa, né? De quarentena, a gente não, tudo meio incerto, né? E então esse momento de trazer conhecimento, trazer gente nova, trazer assuntos novos, né? É muito importante, com certeza, na vida das pessoas aí, num momento tão delicado que estamos passando, né? Delicado, conturbado, confuso para todo mundo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer e dar boa noite para o pessoal. Está entrando aí bastante gente mesmo entrando para acompanhar, né? Tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Boa noite e vamos bate-papo. Se tiver algumas dúvidas aí também, o pessoal pode perguntar e, se souber, a gente responde. Não, bacana. Antes disso, olha só, se eu não falo oi pro pessoal, o pessoal fica chateado, de repente já sai do nosso bate-papo, então deixa eu falar aqui, né? Então, falei com, eu acho que eu já coloquei aqui, minha sogra Marli, uma boa noite, muito obrigado pela presença. Se eu não falo o nome da Marli, eu fico... Aí é importante, hein? Tem que falar, né? Não tem jeito. Aqui também, Vinícius Lopes. Você vai vendo, se for amigo seu, a gente vai batendo papo, quem for, você vai fazendo, se você quiser. Eu só aprendi aqui, né? Eu vou fazer, né? Palmas, é isso? Palmas, né? Legal, estou aprendendo, bacana. E a gente vai batendo um papo aqui. Marilza, boa noite também. Deixa eu ver aqui. Marileide, grande beijo para você. Quem mais aqui está? Iva. Aí, Iva, essa quarentena está sendo produtiva. Parabéns, professor. Na verdade, a gente que agradece aí as pessoas, né, disponibilizado o tempo para vir conversar com a gente, vir assistir, enfim, né? Muito bacana. Meu amigo Francisco Carlos, mais conhecido como Carlão, e também meu sogro, meu amigo Carlos. Beijo, tá? Eu mandei um beijo para ele lá acho que no WhatsApp, e ele falou, louco, não, mas era beijo mesmo, 2 beijinhos cor-de-rosa. Beijo, Carlos. Deixa eu ver aqui também. Ó, Rafaela é professora também de Libras.
Fala Olha! alguma coisa aí, Manuel. Que tô indo bem. Fala que eu tô indo bem, mas por favor, me ajuda aí. Ele tá bem. Aí, Tá. legal. Eu só sei alguma coisa desse tipo, mas eu tô aprendendo. Vamos lá. A Edraiane também. Edraiane, boa noite para você. Tá precisando fazer as aulas lá, hein? Não mandou nenhuma foto para mim. Diz que adora Libras, está também estudando a questão de, se eu não me engano, é pedagogia, está estudando, bacana. Mais uma professora aí que a gente precisa bastante, né? Deixa eu ver. Cursei Libras na faculdade, bacana. Então, aqui, ó, Tá, tem que fazer. o professor que pode te ajudar, se precisando, depois tem o contato, o Instagram, aqui no Facebook, a gente vai batendo um papo. E o pessoal vai chegando. Emanuel, no auge dos seus 34 anos, só de experiência profissional. Os caras estão... Tinha que ser o Vildemar. Ai, garoto, é isso aí, bacana. Olá, Luísa, beleza. Então, para a gente, assim o pessoal vai aparecendo, a gente vai mandando um oi. Mas aqui, voltando, né, eu tenho algumas perguntas, a gente até conversou aí antes de iniciar, mas assim, uma das coisas que eu achei legal e achei interessante de conversar com o pessoal e também pela sua experiência aí na área e tal, que na verdade a língua brasileira dos sinais, né, tem a lei que eu até copiei aqui, né, tirei lá, 10.436 de 24 de abril de 2002, e aí algumas coisas que falam que se tornou uma língua oficial, uma língua que é realmente que tem uma lei por trás disso para estar acertando. Para pegar e aí você conseguir conversar com a gente e também tentar responder para a gente essa questão, uma das coisas que eu busquei, né, para estar aqui conversando com você, 10 anos de experiência, eu sei dar aula de educação física, sei comunicar de certa forma, mas enfim, tem algumas dificuldades, a gente não está para aprender, e acho que esse é o motivo, essa é a questão que a gente traz, de aprender coisas novas e trazer para as pessoas, principalmente como eu trabalho com o público aqui, né, na questão de idosos e tal. Então, assim, eu vi que o IBGE, né, tem os dados aí do último censo aí, que tem mais de 9,7 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência auditiva, né? Então, é uma coisa aí que também de deixar aí, e você pode conversar com a gente, falar a respeito. E outra coisa que eu vi que foi interessante, né, que foi a Michele Bolsonaro na posse, que deu todo aquele, né, que ela falou, acho que eu faço essa questão da língua dos sinais, tal, muito bacana, e que assim é um sinal mesmo da questão de acessibilidade nessas três perguntas. Antes disso, eu só queria também mandar um abraço, né? Falar também que o Manuel é um amigo de profissão aí, a gente que é servidor público, né? Que estamos aí tentando atender a população, que é a população que realmente nos paga, né? Com os impostos. Com certeza. A gente está aí, e isso que é bacana, apesar de ter essa questão aí de servidor público, também professor, né? Então, Emanuel, retomando essa questão aí de lei, né? De o número de questões de surdos aí, de deficiências auditivas no Brasil é grande, e a questão da realmente um sinal de acessibilidade, como a mulher do presidente sendo uma divulgadora, enfim, levantando essa bandeira da acessibilidade. Fique à vontade, Manuel. Vamos lá. São três assuntos bem interessantes que você levantou aí para nós começarmos a discussão, né? Começando pela lei, tem algumas curiosidades. E, assim, nessas curiosidades, eu quero que você e o pessoal aí de casa também se atente bastante nas datas, né, que eu vou falar para vocês, para que vocês possam perceber como o processo ele é
ele foi muito lento na história da educação dos surdos, né, para que Libras fosse reconhecido como uma língua realmente, e vocês vão reparar bastante quando eu citar essas datas, tá? Primeira coisa, né, Libras, então, é Língua Brasileira de Sinais, certo? Então, aí tem sempre uma dúvida aí que o pessoal no início, né, pergunta para nós. Então, ela é a nossa língua, né, Língua Brasileira de Sinais. Cada país tem a sua. Então, nós temos nos Estados Unidos, nós temos a ASL, na Espanha nós temos uma língua de sinais, na França nós temos um, e assim por diante. Por curiosidade, que eu agora falando vocês vão conseguir entender, a nossa língua de sinais, ela lembra um pouco a língua de sinais francesa, por exemplo, porque teve origem da língua de sinais francesa. Mas estou falando isso por quê? Só para que vocês possam reparar na questão de datas. Tá? Tem uma curiosidade bastante interessante, geralmente a gente não encontra isso nos livros de história da escola, mas nós temos alguns historiadores, estudiosos, né, dessa área de Libras, conseguiram aí descobrir que o neto de Dom Pedro II, filho da princesa Isabel, era surdo. E até então, no Brasil, não existia nenhum trabalho. Existiam alguns trabalhos nessa época, na França e na Espanha. Existiam alguns trabalhos voltados para pessoas surdas na época. E no Brasil não existia nada. Então tem essa curiosidade aí, que o neto de Dom Pedro II, ele era surdo, filho da princesa Isabel. Automaticamente, Dom Pedro II falou, opa, peraí, eu tenho um neto que não tem o mesmo desenvolvimento das outras crianças, que está diferente aí de todo mundo, não consegue acompanhar aí o mesmo ensino, e eu estou sabendo que lá na França, que lá na Espanha, acontece um trabalho legal. Então, como, né, estou mandando tudo aqui no Brasil mesmo, por favor, vamos lá na França, traz alguém que está acontecendo um trabalho legal. E aí que vem a origem da nossa língua de sinais, por isso que eu falo que ela é um pouco parecida com a língua de sinais francesa, né? Porque em 1857, e aí é que eu queria frisar bastante as datas, em 1857 veio então para o Brasil um rapaz chamado Rouet, Ernest Rouet, o nome dele. Ele era um surdo francês, e ele já vinha de uma escola, né, que utilizava as línguas de sinais lá na França, e aí ele veio para o Brasil e começou um trabalho com a língua de sinais, com os surdos. Foi aí que ele fundou, né, foi fundado na época, o Instituto Nacional de Educação dos Meninos Surdos Mudos do Brasil. Era um nome compridão. Esse prédio que foi fundado, esse instituto, era uma das casas reais, né, de Dom Pedro II. Até hoje existe no Rio de Janeiro. Hoje não tem mais esse nome, hoje se chama INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Até hoje existe esse prédio, né? Tem todo um patrimônio histórico disso que eu estou falando, né, com vocês aí. Isso iniciou em 1857. Só para você ter uma noção, Nil, em 1880, matemática não é muito meu forte, mas acredito que dá 23 anos aí de diferença entre 1857 e 1880. Nesse ano, teve uma questão muito dura para a educação dos surdos, que foi o Congresso de Milão. Nesse Congresso de Milão, o que aconteceu? Reuniram estudiosos da área, né, da linguagem e tal, do mundo inteiro, levaram alguns surdos que eles não tinham poder a voto, para votar qual seria a melhor estrutura para você ensinar o surdo. E hoje nós temos, né, algumas linhas de pensamento. Por exemplo, nós temos o oralismo, aquele em que acredita que o surdo tem que aprender a oralizar, a falar, o que é muito complicado. Na segunda resposta aí, quando nós formos falar do número de surdos, eu vou falar que existem graus, né, de surdez. Então, assim, tem surdo que vai conseguir oralizar, que vai conseguir falar? Tem. Tá? Isso não é que é impossível. Mas depende de uma série de fatores. A língua dele realmente é a Libras, porque o mundo dele é visual. Tá? Eu vou dar alguns exemplos disso aqui no nosso bate-papo. Em 1880, fizeram esse congresso e ficou estipulado que a língua de sinais estava proibida como ferramenta para ensinar os surdos. Então, foi imposto o oralismo. Então, perceba que no Brasil começou, né, a questão da língua de sinais em 1857 e só durou 23 anos, porque em 1880 chegou esse congresso e acabou com a graça de todo mundo. Então, a língua de sinais novamente foi proibida. Agora é que novamente eu peço atenção nas datas. Perceba que nós fomos de 1880,
do Congresso de Milão até 2002. Somente em 22 de abril de 2002, né, como você citou aí, que nós tivemos a Lei 10.436, que é a Lei de Libras. Ou seja, esse tempo todo nós tínhamos surdo. E esse tempo todo nós não tínhamos a Libras como recurso de ensinar, né, ou de utilizar essa língua de sinais para poder trabalhar com as pessoas que têm a deficiência auditiva. Então, percebe que é um período extremamente grande, né, de 1880 ali pelo menos, até 2002. Esse ano a Lei de Libras fez 18 anos. Né? A gente brinca que esse ano alcançou a maioridade. Então é muito pouco tempo. Nós sabemos que 18 anos para alguma coisa se formar em questão de lei, né, em questão de aplicabilidade das leis, é um tempo muito curto. Então, esse tempo todo, os surdos foram realmente, vamos dizer assim, deixados de lado. Né? Porque, assim, o mundo dele é visual. O surdo, ele não tem a mesma... Ele pode ter, claro, mas ele não tem a mesma noção de palavras de duplo sentido que nós usamos na língua portuguesa, por exemplo. Então, se você tira a Libras dele, você tira uma grande chance dele aprender, dele desenvolver, dele estar realmente envolvido numa sociedade de uma forma plena, né? Porque a Libras permite isso para ele também. Então, quando você tira isso dele, você diminui as chances de igualdade. Então, a Libras, quando atingiu esse status de lei, ela foi um ponto assim importantíssimo para começar a mudar esse paradigma, né, da educação dos surdos. E como você citou também, né, no segundo ponto. Então, primeiro ponto, uma curiosidade da lei. De lá para cá, nós tivemos algumas outras leis que colaboraram bastante, e aí é interessante também do pessoal conhecer essa daí, né? Nós tivemos a lei, por exemplo, que colocou Libras como disciplina obrigatória em cursos de pedagogia, em cursos de licenciatura, que é um avanço legal, em cursos de fonoaudiologia também, embora tenha muita coisa ainda a se trabalhar, né? Quem é professor, quem está ouvindo aí a gente que fez ou faz faculdade de pedagogia de licenciatura, sempre reclama, mas Libras na faculdade é muito básico, você não aprende, né, realmente a falar em Libras e assim por diante. Então, realmente é ainda um ponto né, de se pensar. Nós tivemos uma lei muito importante também, que foi em 2010, que foi a regularização da profissão do intérprete. Porque nós tivemos em 2002 a lei de Libras, mas até 2011, 2012, por exemplo, os nossos alunos da rede pública, enfim, de faculdade, não tinham um intérprete em sala de aula. Né? Então, imagine você numa sala com 40 russos, né? Você não fala russo, e você vivendo ali, você não consegue se relacionar com ninguém. A vida dos surdos, digamos que numa sala de aula é assim. A diferença é que era o país dele, a cidade dele, né? Ali que ele cresceu, e ele não tinha essa mesma interação, esse mesmo contexto com os colegas de sala, com o professor. Então, somente em 2010 nós tivemos. Então, são alguns avanços, né, que nós tivemos na questão de legislação. A segunda questão que você colocou, muito importante, né, da questão aí do censo do IBGE, de quase 10 milhões, né, de pessoas surdas, né, surdas ou com algum tipo de deficiência auditiva. O pessoal, vou ajudar aí com um termo, né, às vezes a gente fala surdo, fica meio assim, né, será que é certo, será que não é certo? O termo correto é surdo, tá, gente? Pode ficar tranquilo, que o termo correto é surdo. O que está errado falar, que a gente sempre corrige, é surdo-mudo. Surdo-mudo não existe. Tá? Eles têm a corda vocal normal, tanto que engana, você tá surdo, faz barulho, que é uma beleza. Eles estão conversando, eles vocalizam bastante, então eles não são mudos, o certo é você chamar surdo mesmo, tá? Então nós temos realmente muitas pessoas. É que passa despercebido, né? Eles passam despercebidos em vários lugares, né? Em escolas, em tribunais. Então, por muito tempo, e olha que estamos falando desse avanço, mas em muitos casos ainda isso é deixado de lado. E justamente de um tempo para cá, já fazendo um link com a terceira questão que você colocou, graças, né,
a Deus aí, as coisas que foram acontecendo, Libras começou a ser mais vista e começou a fazer parte, né, de interesse tanto em movimentos religiosos quanto em movimentos políticos. Então, hoje, você não vê, por exemplo, um ano eleitoral sem que tenha intérprete ali a cada proposta, né, de candidato, em debate. E isso são de alguns anos para cá. Então, esse é um avanço social, né? Nós tivemos aí o avanço da legislação, mas de um tempo para cá nós temos um avanço social, né? De ter mais interesse. Mas digo para você que ainda falta bastante. Ainda falta uma boa parte da sociedade entrar nesse mundo da Libras, né? Entrar nesse mundo dos surdos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Puxando isso para o terceiro ponto que você levantou, né, que foi Desculpa, Emanuel, antes de você ir para esse terceiro ponto, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, mandar um abraço aqui pro pessoal do Instagram aqui, que também está mandando. O Kleber ali. O Kleber, vai time, Kleber, abraço, garoto. Também alguém falou aqui, lindo, para você, tá? Foi para mim? Niltinho, quer ver? Falou, Niltinho Ribeiro não, mas aqui, Klaus Mel, lindo. Falou aqui, lindo. Não sei, deve ser o. Tá aí no Instagram, dá uma olhada no Instagram aí, seu descontado. Daí a gente. Mas finge que não é, finge que é alguém falando que você é lindo, né? Então... Legal. Olha só, também aqui, deixa eu ver. O pai aqui. Deixa eu voltar aqui, estou perdido, não. E o microfone saiu. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Legal. Deixa eu ver aqui, eu estou com o microfone, tá. Deixa eu só subir aqui, não sei se o pessoal está ouvindo, qualquer coisa, manda que tá ruim o áudio, fala alguma coisa para a gente, tá bom? A própria Edaiane falou, estava ansiosa para esta live, me agrega muito, bacana, porque está estudando, enfim. Getúlio, pai, boa noite, pai. Pai é gente boa, aluno, parece com meu pai, sempre está lá presente também na aula, agora no Facebook também. Milene Henrique, meu orgulho. Deixa eu ver aqui também. Dora acenou para a gente. O Leandro Graça, boa noite. Quem mais? Aqui, o Gaúcho, boa noite, Gaúcho. A Lia também dando boa noite. Meu amigo Maranhão, Josimar, grande abraço, Maranhão. Já responderam aqui que o áudio está normal, é que a gente está em dois lugares aqui, então eu perdido. Então, a primeira era essa questão de falar mesmo com o pessoal de boa noite, né? E mandar aí pro pessoal. E o último aqui, a Aninha, boa noite, força aí, tá legal? Força aí que dá tudo certo, vamos lá. Que bacana. E aí, quem mais está mandando aqui? Joelma, muito, muito boa aula, boa noite, legal. Uma outra coisa que eu ia falar aqui, que é a questão, não é a questão de surdo, mas é a questão de cego, que eu tive a experiência de vivenciar isso numa escola que eu estudei, na época em Sorocaba, e aí realmente o Braille lá era uma referência, né? Arquimínio Marques da Silva, escola que eu fiz o meu primeiro o ensino fundamental lá, muito bacana, vários amigos, muito legal. E tinha essa questão do Braille, né? Tinha esse olhar, né? Principalmente do adolescente, da criança, do adolescente, que ali eu passei minha fase de criança e também de adolescente, e conviver com pessoas com limitações, né? Com dificuldades, e a gente aprendeu. Não conseguia aprender o Braille, e o pessoal eram muito inteligentes. A gente ficava bobo de ver assim, os caras. Realmente, a gente que teoricamente não tinha nenhuma deficiência, né? A gente, nossa, eu estava muito mal, assim. Assim, pouco, né? Até se tornar, assim, professor de educação física, não foi, enfim, mas também tem uma questão de estudo, a gente também fala a questão de educação física, mas precisa estudar bastante.
Mas a gente vê o seguinte, que eles eram tão determinados e com limitações que acho que é importante essa questão de ter isso acessível nas escolas, de ter essa questão. E retomando para o último aí, que eu pude pesquisar e queria ver com você o que você sentiu nesse sentido, né, no que aconteceu, com a Michelle Bolsonaro lá, que realmente veio com a língua de sinais, se isso é um sinal para acessibilidade mesmo. Com certeza, Nil. Existe uma palavra, né, que nós utilizamos bastante, que é a questão da representatividade. Porque, assim, nós tivemos, né, de 2002, vamos colocar, que é a lei de Libras, até 2010, vamos colocar aí a lei da questão do intérprete de Libras, nós tivemos avanços legais, né, avanços na área legislativa. Só que realmente, quando você tem a questão da representatividade, você percebe uma mudança numa questão geral. Então, por exemplo, hoje, né, de um ano e meio para cá, desde a posse que causou aquele impacto, né, onde a primeira-dama ela utilizou a língua de sinais para fazer o discurso, nós percebemos algumas mudanças comportamentais nos órgãos. Então, hoje, por exemplo, raramente você vai ver qualquer governador de qualquer estado do Brasil fazendo um discurso ou falando sem ter um intérprete. Então, e várias televisões, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, algumas redes de televisões colocando, não só em jornais, mas colocando até em maior parte da grade, interpretação em Libras. Então, por uma questão comportamental da sociedade em si, a representatividade é muito importante. Então, automaticamente, quando nós temos, né, no caso aí da Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, trazendo isso para frente da televisão, em cadeia nacional, essa representatividade, com certeza, chama muito a atenção da população e da sociedade como um todo, inclusive de outros, né, de outras esferas e de outros governantes. Ela teve algumas outras atitudes bacanas também, né, que tem algumas pessoas surdas que foram colocadas dentro de ministérios, né, para ter também essa questão da representatividade. Então, a secretária nacional dos direitos de pessoas com deficiência hoje é uma surda. Então, essa questão da representatividade é muito importante. Claro que um outro ponto que nós não podemos esquecer é que nós ainda temos muito a avançar em matéria de legislação. Então, vamos dizer assim, que o desejo nosso, né, que toda essa representatividade que acaba causando impacto, inclusive no mundo político, se reverta em melhorias, em um olhar ainda mais apurado, né, em um olhar ainda mais direcionado para a questão dos deficientes. Né? Como um todo, falando de todas as deficiências, eu recentemente também tive a oportunidade de trabalhar com um cego, né, o Murilo, que é um menino sensacional, mas a questão dos surdos, até, né, que é vamos dizer assim, o maior foco do nosso bate-papo de hoje, o que acontece com os surdos? Não existe, né, como a gente falar, essa deficiência é menos pior ou é mais pior, não existe isso. Então, o que acontece? Só que para a questão dos surdos, eles acabam tendo menos liberdade, menos condições de fazer certas atividades básicas sozinho. Então, por exemplo, hoje você pega um deficiente visual, né, um cego, e ele consegue tranquilamente, numa consulta com um psicólogo, por exemplo, a Karina deve estar assistindo aí, né? A Karina vai ouvir eu falar isso aí também. Com um psicólogo, por exemplo, e se consultar, enfim, expor. Um surdo, por exemplo, ele já não conseguiria, se aquele profissional, por exemplo, não souber Libras. Para ele poder passar por uma consulta com um psicólogo, ele vai precisar expor para um terceiro, para que esse terceiro faça a mediação. Então, esse direito que acaba sendo cortado pela falta de comunicação acaba barrando bastante os surdos no dia a dia e nesse desenvolvimento social, principalmente refletido aí na escola, ou então até realmente em acessos a direitos,
que acaba sendo muito prejudicado justamente por uma barreira muito simples, vamos colocar assim, que é a barreira da comunicação, que eles acabam não tendo acesso a muitas coisas básicas que nós podemos fazer a qualquer momento do dia. Legal. Deixa eu colocar aqui a pergunta, né? Na verdade, falar um oi também aqui para Luísa, tá muito bom. Deixa eu ver aqui também. A Dora falou o seguinte: no ponto de vista dela, é que nas escolas tem que ter a língua de sinais. Mesmo sendo basicão, creio que já ajudaria muito. E também nas empresas seria bacana alguns funcionários saber a linguagem de sinais. Com certeza é bem interessante. Acho que só está repetindo aqui no sim, né? Que deu mais tranquilo. O Gaúcho está mandando um parabéns para o Nico, para o Emanuel. Gaúcho, obrigado. Um abraço, Gaúcho. É nossa intenção de estar trazendo aqui, né, cada vez mais convidados e trazer essa questão aí que é muito bacana, é bem importante. Uma coisa que eu queria, na verdade, algumas das perguntas que eu queria fazer para você são 59, e aí a gente tem brincadeira. Então, como o pessoal está acompanhando aqui do Facebook, né? No Instagram também, estou aqui só para também fazer um release aí, o pessoal que de repente vai entrar ou está entrando agora. O Emanuel, que é professor de Libras, está aqui batendo papo com a gente, intérprete, enfim, tem essa experiência, mais de 10 anos, trabalha com isso aí, muito bacana, né? Deixa eu dar um abraço aqui para a chefe lá, se não, olha lá, ó, Emanuel. É importante. Miriam, boa noite, obrigado a presença. A Sandy já mandamos, Karina também já mandamos. Legal, bacana aí do pessoal chegar e mandar um abraço. Eu acho que fica um clima agradável, as pessoas vão se descontraindo e o tema é muito bacana, é bem, bem legal. E aí, Manuel, algumas perguntas aí que a gente já está aí uns 40 minutos conversando, bem legal, muito bacana mesmo. Eu queria saber, assim, como que você começou nessa área aí da linguagem de sinais, enfim, por favor. Vamos lá. Na verdade, Nil, é até engraçado porque começou meio que por acaso, né? Teve um curso na igreja, eu tinha acho que nem 15 anos, e eu não ia fazer, na realidade eu não ia fazer, e por um destino realmente, né, meu pai com a minha mãe iriam trabalhar para ajudar nos dias dos cursos, eles falaram, vai lá fazer e tal, e eu acabei entrando, e por questões, né, aí que aconteceu, em 6, 7 meses eu estava sendo colocado já para fazer interpretações, isso ainda dentro do contexto religioso. E aí o pessoal que dava esses cursos pelo Brasil inteiro, né, ainda dentro da questão da própria igreja, me convidaram para fazer parte desses grupos que davam os cursos. Né? Então, por causa de Libras, eu conheci muitos estados aí, Brasil afora, né, dando os cursos. Então, eu falo que foi meio acidental, porque eu fui convidado, e aquela questão, né, de 15 anos, nem sei quem sou eu direito, vamos lá, sim, vamos embora. Então, a primeira aula que eu dei tinha 600 olhinhos me olhando lá, que era uma turma enorme, né? Era dado assim num salãozão com 600 alunos. Então, começou meio que acidental, não conhecia nada de Libras, nunca tinha tido contato com pessoas surdas, e acabou aquilo acontecendo, né? Eu falo que aconteceu realmente. Claro que depois entrou toda uma questão de uma formação profissional, inclusive faculdade de letras libras, a graduação de letras libras, que é um curso que aqui no estado de São Paulo é muito novo, já existia há um certo tempo no sul, e então o início ele foi meio que por acaso, né? Mas claro que nada na vida é por acaso, e depois acabou virando aí a profissão também, né? Mas a entrada ela foi quase que acidental, quase que acidental, e acabou viralizando mesmo, aí sendo mais profissional com o tempo. Mas acho que de coração, né? Acho que feito com carinho, as coisas acontecem, vai, as pessoas vão
se envolvendo, a gente vai... Que nem assim, eu estou vendo no bate-papo também aqui, está sendo muito bacana, né? Trazendo principalmente a questão com os idosos, e aí mais gente vai se fazendo parte, vai contribuindo, né? Como você está contribuindo, muito legal. Eu tenho mais, então já foi a pergunta 59, falta 58, assim a gente vai descer. E a gente vai baixando. Vai baixando lá. Marquinhos falou, parabéns, parabéns, Emanuel, é isso aí, Emanuel. Adora, disse assim, olha que já está se interessando, tal, da professora Aninha. Ó, online, eu já estou montando aí com o Emanuel uma plataforma, brincadeira. Já tá deixar o cartãozinho, né? A gente já... E aí, assim, claro, Emanuel, fique à vontade, as pessoas também que quiserem mandar um recado para você, deixa eu ver que aqui deu uma... Não, eu estou apertando o mesmo... Ah, tá. Emanuel, você tem o site que você indica para Libras, me passa, depois... Na verdade, assim, como tem Instagram, Facebook, entre em contato, o pessoal pode entrar em contato com você lá, Emanuel, sem problema? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tenho, né, um Instagram que eu fiz justamente para funcionar como uma página profissional, onde eu vou postar só sobre Libras, né? Posto só sobre Libras aí, pelo menos um conteúdo por dia, para que o pessoal possa ter contato aí sim. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, terminando, né? Sempre faço isso com todos os bate-papos, eu posto lá, faço um vídeo, aí eu coloco o seu Instagram, esse daí, pessoal, segue lá no Instagram, o Emanuel, né? Ajuda lá a compartilhar também o conhecimento, ajuda aí a gente fazer isso crescer, né? Fazer isso se disseminar aí. Henrique falando aí que Henrique é o cara, sucesso para vocês, que na verdade... Henrique o nome numa outra parte, abraço, Agassi. Ah, legal. Quando eu fui militar do Exército, eu era Henrique, lá nem conhece é verdade, sobrenome, entendi, não, tranquilo, bacana. Então, abraço, assim, o que eu queria também perguntar, como tem o pessoal que a gente tem diversas faixas etárias aí, né? A gente tem alunos, enfim, tanto idosos como as crianças, enfim, a gente tem contato com várias pessoas, as pessoas que de repente estão começando aí, né? Que nem, por exemplo, a Rafaela, acho que alguns anos mais novas do que a gente já passou algumas primaveras, mas está, de repente, enfim, ou está iniciando mesmo, como a Edlaiane, que está fazendo a faculdade, está terminando a faculdade, e de repente, ou alguém, porque assim, se existe um número, e ontem eu vi a dona do Magazine Luiza falando a respeito de moradias, dando um ponto de vista positivo, porque assim, eu sempre falo isso, a gente pode ver o copo, né? Depende do ponto de vista que você olhar. Então, assim, existe muita gente que tem a necessidade de ter isso daí, né? Ou um grande mercado que se abre, que os mercados estão mudando a cada dia, e mudou, né? A gente está migrando para a internet, conhecendo isso aí, por conta disso também. E para as pessoas saberem, né? Então, assim, como tem muita gente que vai necessitar e muitas empresas podem contratar por conta da lei que está melhorando, que conselho você pode passar para o pessoal que está iniciando nesse processo? Legal. Nil, aí eu quero dividir esse assuntinho em dois. O primeiro é o seguinte: Libras pode auxiliar qualquer profissional a se destacar no seu ambiente de trabalho. Tá? Não precisa... no segundo momento eu vou falar realmente do profissional intérprete de Libras. Mas no primeiro momento eu quero falar para qualquer profissional. Tá? E aí vamos colocar assim, você é um fisioterapeuta. Se você sabe a língua de sinais, você está apto a atender uma outra parcela. Né? Estamos falando de uma parcela, como o IBGE nos diz aí, de 10 milhões de pessoas. Se você é um advogado, a doutora Laila está assistindo aí com a gente também, né, doutora Laila? Não, no Instagram. Se você é um advogado... Inclusive,
Ela é uma das nossas convidadas aí, pode se preparar. Aí que Uma jogada, vem aqui um tema bacana, já tá também convidada aí, já tá, só falta acertar a questão das datas. Desculpa aí, mas eu vou fazer o conteúdo e trazer mais gente aí para conversar com a gente. E nas fábricas nós temos muitos surdos que trabalham, né, na produção. Então, se você é profissional de um RH de uma empresa e você sabe língua de sinais, com certeza você vai se destacar, porque você vai ser ali, vamos dizer assim, a ponte, né, que vai, quando tiver um curso, por exemplo, vão falar, opa, não, a gente tem um profissional aqui e ele vai saber ou dar esse curso, ou nos ajudar, ou fazer a integração do funcionário. Isso vai ser um diferencial para você dentro da sua profissão. Né? Um professor, falo professor principalmente porque você começa a entender, né, o conceito, você vai ver que o surdo ele precisa de uma atenção especial, de uma forma diferente de você passar aquele conteúdo. Então, a Libras, para quem se interessa, e eu hoje tenho muitos e muitos alunos, hoje em andamento aí tenho, acredito que umas 5 turmas aí em andamento, tenho profissionais assim de diversas áreas, área da saúde, que já teve situações de ter que atender um surdo e não conseguir entender o que estava doendo, por exemplo, qual era a situação. Então, a Libras pode ajudar os profissionais de diversas áreas a se destacar, tanto se for, né, ao profissional autônomo ou dentro de empresas. Então, isso é muito importante. Quanto ao profissional de Libras, realmente, ao profissional intérprete de Libras, aí a gente pede, né, para o pessoal uma atenção especial. O que a lei nos diz? Antigamente tinha um teste chamado ProLibras, como se fosse um teste de proeficiência. Hoje em dia esse teste já não existe mais. Então, realmente, o que hoje a lei trabalha é a questão da formação. Então, por exemplo, hoje existe a faculdade de Letras Libras, que é uma graduação que está chegando agora no estado de São Paulo. Inclusive, faço parte da primeira turma, vamos dizer assim, praticamente do estado de São Paulo, que termina agora esse mês, depois de 3 anos, né? Que é uma outra graduação, né, específica em Libras, que a legislação exige bastante essa questão também. E só que para o profissional intérprete, o que eu falo é o seguinte: estudar bastante. Se você quiser trabalhar como intérprete de Libras, e tem muito campo, faculdades, escolas, tribunais, enfim, tem muito campo que a gente pode falar como intérprete de Libras. Os profissionais são escassos. Hoje nós temos um pouquinho mais de profissionais, um número um pouquinho maior, mas ainda é escasso. Né? E o que nós estamos carentes? De profissionais que entendam realmente que é preciso sempre estudar. Claro que em toda profissão, mas a interpretação, você precisa estar em constante estudo, em constante colaboração. Por quê? São 2 línguas. O intérprete ele precisa dominar 2 línguas. Né? No caso, nós somos intérpretes de língua brasileira de sinais, português. Então, você precisa dominar esse universo, né, que vai para o mundo dos ouvintes e volta para o mundo dos surdos. Mas o que eu digo para as pessoas que querem iniciar nessa parte? Tem muito campo, é um campo bastante interessante, requer dedicação, como qualquer outra profissão, estudo, saber que não é da noite para o dia, né, as coisas acontecem realmente a passos não lentos, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Tenha Libras como se você fosse, por exemplo, aprender um inglês para trabalhar como um tradutor, intérprete de língua inglesa para a língua portuguesa. O processo é o mesmo. Tá? O processo seria o mesmo do que se eu quisesse trabalhar como um intérprete numa conferência, um intérprete de línguas, de inglês para português, de espanhol para português, e assim por diante. O processo é o mesmo. Então, hoje, a graduação mais indicada seria um curso de Letras Libras, para quem quer realmente ser da área. E cursos, né? Nós temos vários tipos de cursos aí, de básico a avançado, né? Em vários lugares aí do Brasil, em várias escolas. Inclusive aqui na nossa região tem bastante oferta também, para que você possa realmente desenvolver cada vez mais esse domínio de 2 línguas, que aí
voltando então para o profissional intérprete, aquele que vai trabalhar realmente na interpretação simultânea, na tradução de conteúdo de português para Libras e vice-versa. Legal. Para a gente ir para as considerações finais também, né? Antes disso, se puder emendar aí tanto as considerações finais e antes a questão assim, como será o futuro da questão dessa linguagem de sinais aí? O futuro, Nil, como eu falei, né, voltando até um pouquinho, linkando aí com alguma coisa que eu já falei. O futuro, a gente tem muita esperança, primeiramente, esperança de que mais dispositivos legais vão surgir, que mais conscientização social vai surgir também. Ainda há pontos muito importantes, né, de serem trabalhados em esferas realmente oficiais. Eu tenho aqui exemplos que eu já vi acontecer em Tribunal de Justiça, onde ainda existem resoluções que o surdo teria que se comunicar por escrito com o juiz, sem a presença de um intérprete. E aí a gente entra na questão de que o surdo ele não aprende o português facilmente como nós, então ele não vai saber escrever ali por bilhetinho de uma forma tão simples. Então, primeiro ponto é a esperança de que ainda muita coisa mude, né, de que entre a conscientização social realmente, a conscientização política, para que as leis se aprimorem, né, tem muita coisa ainda que a gente possa aprimorar, porém, a tendência, além de esperançosa, né, ela é muito positiva, porque eu que estou aí, apesar de ter meus 18 aninhos, né, pessoal aí do meu serviço acredita que eu tenho 34 para mais, mas não é, apesar dos meus 18 aninhos aí, e esses 10 anos de experiência, então, assim, o avanço que a gente vê no olhar, né, da sociedade para Libras, do interesse das pessoas de 10 anos atrás para cá, é muito grande, é muito diferente. Então, a esperança é muito boa, a positividade é muito boa, porque nós não estamos falando de um assunto qualquer, nós estamos falando realmente de algo que vai dar oportunidade para o outro, que vai abrir portas para outra pessoa, vai fazer com que outras pessoas tenham acesso àquilo que nós temos de uma forma mais natural, para eles também tem que ser natural. E para ser natural, basta ter o acesso para eles através da língua de sinais, que isso realmente constrói a igualdade, né, o que nós chamamos de inclusão. Então, que nem teve um dos comentários aí, né, que acredita, por exemplo, que deva ter Libras nas escolas, é um projeto que, para o futuro, nós esperamos muito, realmente, que nas escolas as crianças já possam ter conhecimento com a língua de sinais. Hoje, muitos intérpretes aí que interpretam em sala de aula, em escola, sabem do que eu vou falar. Você, por exemplo, tem um aluno surdo em sala de aula, o pessoal da sala vai fazer trabalho em grupo, alguma coisa, eles não direcionam para o colega deles, eles vêm falar com o intérprete. Isso não é legal. O colega dele está ali, ele tem que interagir, ele tem que participar, ele tem o mesmo direito de participar das brincadeiras, dos trabalhos, e por medo, justamente porque esses alunos eles não tiveram contato com a língua de sinais e tudo mais, eles têm medo, muitas vezes, de chegar e não saber conversar com o surdo, e isso acaba distanciando cada vez mais o conceito real de inclusão, que é todos participando por igual, participando de todos os assuntos, tendo acesso a todas as histórias, a todas as piadas. Então, realmente, são avanços que nós precisamos ter dentro da sociedade para que nós possamos cada vez mais, né, entrar no mundo dos surdos realmente. Então, a gente tem muita esperança de dias melhores nesse sentido. Sem dúvida. Só para terminar aqui, o Capa tá mandando que tá show de bola, bate-papo aqui com a gente, obrigado pela presença. O Kleber também aqui, Kleber, nosso parceiro de time, vai time, comentou aqui, na verdade fez uma pergunta pelo Instagram, eu vi aqui, como é que funciona o acesso à cultura para esse tipo para essa galera aí, né? Tipo cinema, teatro, como funciona. E aí aqui também o Capa conversou assim, língua de sinais é muito importante, fiz curso uma vez, gostei muito.
É bem legal. É isso aí. Se precisar de alguma dúvida, tira lá com o Emanuel, hein? Tá lá. E essa questão aí que o Kleber colocou, o Emanuel, a questão do como funciona o acesso cultural aí, como que é? Deve ser bem difícil, né? Muito interessante a pergunta do Clever. Abraço, Clever, esse companheiro de time mesmo, né? Porque, assim, realmente é um dos pontos que também precisa aprimorar. Muito se fala em ter as legendas, só que as legendas também colaboram até certo ponto, até certo grupo, né? Não vai colaborar de uma forma maior. Então, nós não vemos aí filmes com interpretações, então o acesso realmente acaba sendo um pouquinho mais dificultoso. No teatro, nós temos tido muitos avanços. Hoje em dia se fala muito na literatura surda, né? No meio da comunidade surda, quem vive na comunidade surda, se fala muito na literatura surda, que até na minha página eu vou postando aí, durante alguns dias, eu vou postar algumas observações sobre a literatura surda, que são histórias contadas por surdos, como eles veem o mundo. E também, por um outro lado, nós vemos a questão da literatura interpretada. Então, hoje nós vemos aí muitas peças clássicas, inclusive, né, que tem companhias aí que fazem elas em libras, né, ou que tem a interpretação. Hoje nós temos aí a questão das lives, que está sendo muito bacana, né? Você não vê uma live acontecer aí, por exemplo, dos famosos sem ter o intérprete, né? Então, todas as lives aí que estão acontecendo nessa época de quarentena é um ponto importante de se destacar, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí, não tem uma live que não tenha o intérprete de Libras ali fazendo a interpretação. Isso já é um avanço muito grande, porque nós não tínhamos essa cultura, vamos dizer assim, aqui no Brasil, de lembrar. Emanuel, desculpa te cortar. A gente, no Instagram, a gente vai acabar, tá legal? Vou encerrar aqui, mas a gente continua aqui no Facebook para falar as considerações finais. Turma do Instagram, valeu. Obrigado. Estamos aqui no Facebook também. E um abraço, foi um teste aí e até mais, hein? Um abraço, pessoal. E agora, então, Emanuel, desculpa aí aí, sincronizou o tempo, voltamos, estamos aqui. Depois a gente vê a questão de bater o papo, enfim. Tem uma pergunta aqui, antes aqui, o Capa, né, também é do time lá, né? Capa também é do time lá na Secretaria de Esportes, junto comigo lá, e todo o pessoal lá da Secretaria de Esportes, um grande abraço. Ele falou que quer ver realmente o curso com você. A Aline, como é o processo de inclusão da língua na vida do surdo? Há uma aceitação da nova língua por parte dos familiares e do próprio surdo? Uma pergunta interessante. A Aline eu ia deixar para as considerações finais, né? A Aline é minha esposa. Tá, legal. E é uma pergunta certeira, né? Sim. Santo de casa faz milagre às vezes também, tá vendo? Beleza? É, isso aí. E é uma pergunta muito interessante de tocar nessas considerações finais aqui, Nil. Pelo seguinte, hoje, ainda há muitos pensamentos de que o surdo ele deve falar. Então, que a língua de sinais vai atrasar o desenvolvimento dele. Então, muitas vezes nós vemos famílias optando por privar esse contato com a Libras. Então, nós temos vários e vários relatos de surdos de como mudou, né, essa questão de quando tem o conhecimento com a língua de sinais para deslanchar realmente socialmente, educacionalmente também. E automaticamente, quando você tem uma família que opta por privar um pouquinho mais em relação à língua de sinais, a aceitação do surdo também é mais lenta. Diferente de quando, por exemplo, é uma família que já aceita e faz a alfabetização dessa criança em Libras desde os primeiros meses, realmente, né? E automaticamente essa aceitação acaba sendo de uma forma diferente. Então, quando você se aceita por dentro, automaticamente o exterior acaba sendo melhor. Então, isso é um processo que tem que começar realmente dentro da família. Uhum. E, Emanuel, tem um filme muito legal, que eu não lembro o nome, não sei se você já assistiu,
que o filho nasce o bebê lá e o pai gosta de música e ele descobre, você lembra o nome? Não lembra? Mas tudo bem, eu vou postar depois lá, vou procurar. Eu lembro desse. Esse aí eu assisti uma vez lá, muito bacana, eu vou colocar e põe nos stories lá, e se você puder também comentar lá, a gente... Tá bom, vamos lá. Para a gente encerrar agora, a Rutineia está mandando um grande abraço para a gente. Segue lá, ó, nas redes sociais, no Instagram. Esse é institucional, Emanuel TIL.TILSP. Uma pergunta aqui, ó, uma pergunta tranquila. A língua de sinais é global, única ou cada uma? Esse eu consigo responder agora, hein? Posso? Pode, Nil. Olha só, eu aprendi. E aí, Emanuel, eu coloquei assim para chamar o pessoal. Aprender, né? Quando eu mandei lá para as pessoas virem e conversar com a gente, eu coloquei assim: aprender para compreender. Então, a gente traz as pessoas para realmente saber. Então, hoje eu aprendi que a língua de sinais, ela varia de alguns países, e a nossa língua tem uma vertente da língua francesa. É isso mesmo? Isso aí. Cara, isso daqui é palmas, não é? Legal. Emanuel, muito obrigado. Eu fico feliz aí de poder aprender, de poder passar para as pessoas e ver um mercado imenso que está aí aberto, com tanta gente que pode e vai ficar sem trabalho por conta de tudo que a gente está passando. Eu acho que assim, é um mercado bacana, acima de tudo, enfim, é tudo isso que a gente pode melhorar e buscar novas possibilidades. Então, isso eu acho que a gente, nesse momento, eu fico extremamente contente que assim, a gente consegue passar para as pessoas que de repente não têm um norte para o que fazer, de se empenhar e assim, primeiro, você vai ajudar alguém, isso é muito legal. E quando você ajuda alguém, tranquilamente você vai ser ajudado. Isso o universo conspira ao nosso favor, né? Ao favor das pessoas que dão esse passo assim. Então, eu fico extremamente grato pela essa aula que você nos deu, pela oportunidade de você tirar o seu tempo, que podia estar dando aula, e estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, uma boa noite para todos aí que estão, né? Fique à vontade para as considerações finais e segura aí no final que eu preciso falar com você nos bastidores, né? Legal? Gente, Nil, primeiramente, né, agradecer novamente, muito obrigado pela oportunidade, pelo trabalho que você tem feito, né, aí por esse espaço de várias ideias, vários assuntos, e por lembrar de um assunto que é tão importante para tanta gente, que é a língua de sinais. E agradecer ao pessoal pelas perguntas, por ter tirado aí mais de uma hora para ouvir a gente falar. Então, queria agradecer realmente aí de coração. E vamos seguir aí. Qualquer dúvida pode chamar no Instagram. Sempre eu vou estar postando ali algum conteúdo também interessante. E vou estar aberto para tirar dúvidas aí também do pessoal. Legal. Obrigado, turma. Muito obrigado. E fique com a semana que vem também, nosso bate-papo semanal. A semana que vem a gente vai estar aí com um cara gente boa na questão do meio ambiente, um papo muito bacana aí, tá bom? Obrigado, uma boa noite para todos vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.